Oi, gente, tudo bem? Preparado para mais uma aulinha de química? Bom, a gente vem estudando propriedades da matéria. A gente viu que tem propriedades gerais e propriedades específicas. Propriedades gerais são que todas as matérias têm em comum, né? Por exemplo, toda matéria tem massa, tem volume, sofre inércia e assim vai. A gente viu que as propriedades específicas são aquelas responsáveis por diferenciar as substâncias. Por exemplo, eu tenho a substância A e vou ver as propriedades específicas. Ela vai dizer que a substância A é diferente da substância B. A gente viu que há um rol de propriedades específicas, né? Tem várias propriedades específicas aqui, né? E B também vai ter as mesmas propriedades assim específicas. Porém, elas às vezes vão ser iguais, pode ser igual, quer dizer, a maioria das vezes elas vão ser diferentes. Ou seja, vamos chamar isso aqui de propriedade 1, 2, 3, 4. Vamos supor que a propriedade 1 pode ser igual. A 2 pode ser igual ou pode ser diferente. E essas propriedades iguais e diferentes é o que vai fazer aqui a diferença entre A e B. Bom, a gente estudou na aula passada as propriedades organolétricas. São aquelas relacionadas ao nosso sentido, né? Como visão, olfato, paladar, tato e assim vai. E viu também que algumas substâncias, por exemplo, eu tenho uma substância aqui A, B, C e D. Vamos supor que essa substância aqui tem propriedades semelhantes com B e C, né? Opa, aqui é um D. Porém, ela é diferente de D. Quando eu digo aqui, eu estou observando uma propriedade. A gente viu que a substância tem várias propriedades. Algumas podem ser semelhantes, mas vai ter também algumas diferentes, para diferenciar de A e de B, né? Aqui eu vejo essas três substâncias, ela tem propriedades iguais. Por exemplo, ela reage com a água, liberando gás. Então, aqui eu posso gerar um grupo. E esse grupo eu vou chamar de funções. Então, propriedades funcionais são propriedades que diferentes substâncias têm de reagir com outra substância de forma idêntica. Tranquilo? Bom, vou apagar aqui o quadro. A aula de hoje a gente vai se focar nas propriedades físicas e químicas. Bom, gente, agora a gente vai estudar. A primeira propriedade aqui vai ser propriedade física. Eu quero que vocês gravem essa palavra aqui. Nas propriedades físicas, não vai ocorrer reações químicas e não vai alterar, ou seja, aqui, não vai alterar a composição da matéria. Por que eu estou frisando nessas palavras? Não vai ter reação química e não vai alterar a composição da matéria. Porque nas propriedades químicas, vai ser o inverso das propriedades físicas. Vai ter reações químicas e vai alterar a composição da matéria. Certo? Bom, a primeira propriedade física que a gente vai estudar aqui é o ponto de fusão. Ponto de fusão nada mais é do que a temperatura, que é uma substância, A, passa do estado sólido para o estado líquido. Substâncias diferentes geralmente vão ter temperaturas diferentes de fusão, tá certo? Um exemplo aqui, o gelo, a temperatura de fusão do gelo, da água, quer dizer, né, é 0 graus Celsius, tá certo? A partir de 0 graus Celsius, a água congelada passa a ser líquida, começa a ser descongelada, sofre processo de derretimento, certo? Os metais, por exemplo, tem metal que ele tem um alto ponto de fusão, ou seja, o metal, temperatura ambiente, ele é sólido, né? Com exceção do mercúrio. Tem metal que, para passar do estado sólido para o líquido, alguns deles têm que a gente tem que aquecer esse metal a temperaturas superiores a 1000 graus Celsius. Bom, a segunda propriedade que a gente vai estudar aqui é ponto de ebulição. O ponto de ebulição nada mais é do que a passagem do estado líquido para o estado de gasoso. Substâncias diferentes vão ter ponto de ebulição, geralmente vão ser diferentes. Um exemplo aqui, quando eu falo ponto é temperatura, certo? Temperatura de ebulição da água é em torno de 100 graus Celsius.
Já do etanol, é em torno de 78 graus Celsius. Ou seja, duas substâncias diferentes aqui, eu falei água e etanol, apresenta temperatura de ebulição aqui, ó, diferente. Tranquilo? Opa. Vamos falar agora da propriedade física chamada densidade. Essa propriedade aqui é bastante interessante. Bom, densidade nada mais é do que a relação entre a massa da substância e o seu volume. Se eu tiver substâncias diferentes, eu vou ter densidade diferente. A densidade que você deve gravar a partir de hoje é a da água. A densidade da água aqui, ó, é em torno de 1 grama por centímetro cúbico. Isso quer dizer o quê, pessoal? Centímetro cúbico também eu posso chamar de ml, tá certo? Tanto faz chamar centímetro cúbico ou ml. Isso quer dizer o quê? Que cada grama que eu pegar de água equivale ao seu volume de 1 ml. A relação é essa. 1 grama de água é a mesma coisa de 1 ml de água. Então, sacana a importância dessa propriedade física. Isso aí vai facilitar a gente transformar de massa para volume. Isso aí a gente vai estudar muito quando a gente for fazer cálculos químicos. Bom, voltando aqui, né? Isso aqui é a densidade da água. Vamos dizer que eu tenho uma substância A aqui, e a densidade dela aqui seja 0,5 gramas por centímetro cúbico ou por ml. Vou botar aqui por ml. E uma substância B aqui, com densidade aqui de 2 gramas por ml. Se eu for misturar, vamos dizer que essas três substâncias aqui estão no estado líquido. Se eu for misturar essas três substâncias, com o decorrer do tempo, elas vão começar a se separar. Por que elas vão se separar? Porque ela tem densidade diferente, tá certo? E vamos supor também que essas substâncias aí não vão se misturar. Elas são immiscíveis, ou seja, não se misturam. Se eu for colocar num recipiente essas três substâncias e agitar, com o decorrer do tempo elas vão se separar naturalmente. O que acontece? Vamos supor que essa substância verde aqui, ó, seja água. E a densidade dela aqui é 1 grama por ml. Bom, se eu colocar a substância A e B junto com a água, vai acontecer o quê? A substância A vai ficar aqui em cima. Por que vai ficar aqui em cima? Porque a densidade dela é menor do que a densidade da água. É 0,5 gramas por ml. Já a substância B vai ficar aqui embaixo, porque ela possui uma densidade maior do que a da água, que é 2 gramas por ml. Ou seja, se a substância não se misturar, for immiscíveis, se eu colocar ela no mesmo recipiente, eu posso agitar. Com o decorrer do tempo, elas vão se separar naturalmente. E a que possui maior densidade sempre vai ficar na parte inferior. E a que possui menor densidade sempre vai ficar na parte superior desse recipiente. Tranquilo isso aí? De boa? Posso continuar, né? Então vamos agora aqui para solubilidade. Solubilidade nada mais é do que eu pegar uma substância A e jogar ela numa substância B. Nesse caso aqui, a substância A vai interagir com a substância B, certo? A substância A e B vão se misturar nesse caso. Aqui eles não estão se misturando, no exemplo que eu falei aqui. Já na solubilidade, eles vão se misturar. Tranquilo? Bom, um conceito importante aqui, ó, a substância que tiver maior quantidade, vou chamar aqui de B, a gente dá um nome especial, a gente chama ela de solvente. E a substância que tiver em menor quantidade, vou chamar aqui de A, a gente chama ela de soluto, quando eu estou falando de solubilidade. Vou apagar aqui porque tem muita informação desse lado. Bom, o que acontece quando eu coloco a substância A na substância B? Vamos supor aqui que a substância A seja esse corante. Quando eu jogo uma gota desse corante
dentro da substância B aqui, que é A de cima, embaixo é B. Ocorre o quê? Ocorre o espalhamento de A em B, ou seja, o espalhamento do soluto dentro do solvente. Com o decorrer do tempo, esse espalhamento vai ficando cada vez mais intenso, ou seja, cada vez as moléculas vão ficar mais espessas, mais separadas. Vai chegar um ponto que essas moléculas vão estar uniformes em todo o solvente. Bom, vamos para outra propriedade física também, que é chamada de condutividade elétrica. A gente sabe que o fio de cobre ele é um condutor bom, né? Porque ele tem facilidade de conduzir corrente elétrica. Já a borracha, a gente sabe que ela tem uma dificuldade de conduzir corrente elétrica, né? A gente chama a borracha geralmente de isolante. Ou seja, quando eu vou modificando as substâncias, eu vou ter condutividade diferente. E essa condutividade pode ser classificada como condutor, que é o caso do fio de cobre, semicondutores, que ficam intermédio entre condutores e isolantes, né? E não condutores, também pode ser chamado de isolante, que é o caso da borracha. Bom, a próxima propriedade é viscosidade. Viscosidade é a resistência de um fluido, de um líquido, por exemplo, em sofrer o escoamento. Por exemplo, observa aqui essa imagem. Aqui eu tenho água com corante e aqui eu tenho mel. Se eu virar os beckers, que é esse recipiente que se chama becker, ao mesmo tempo, a água vai escorrer mais facilmente do que o mel. Por que isso acontece? Porque o mel ele possui uma viscosidade maior do que a água, ou seja, tem uma resistência maior a escorrer do que a água. Tranquilo? Bom, a próxima propriedade é dureza. Dureza nada mais é do que uma resistência que o material tem quando o atrito dos materiais e um vai deformar o outro. Quando eu falo deformar, é riscar o outro, como acontece aqui na imagem. A gente pensa que o giz risca o quadro negro, né? Mas na verdade é o contrário. Aqui é o quadro, aqui é o giz, né? Bom, quem está riscando quem aqui é o quadro que risca o giz. Como, professor, isso acontece? É o seguinte, o tamanho do giz, com o decorrer do tempo que eu vou utilizando, cada vez vai ficando menor, né? Vai sendo desgastado, ou seja, ele está sendo deformado, está sendo consumido, está sendo riscado, tá certo? E o quadro não, o quadro está lá inteirão, porque o quadro tem maior dureza do que o giz, né? Quem tem maior dureza vai riscar o outro, ou seja, vai deformar o outro. Tranquilo? Uma das substâncias mais resistentes que a gente conhece é o diamante. Diamante, ela é capaz praticamente de riscar todas as substâncias que a gente conhece. Bom, maleabilidade. Maleabilidade nada mais é do que a capacidade de uma substância em formar-se, ser moldada em uma lâmina. Como sempre, né, substâncias diferentes vão ter capacidades diferentes. Ductibilidade, ou seja, a capacidade da substância em formar fios. Magnetismo, essa aqui é interessante. Magnetismo é a propriedade que os materiais têm em ser atraído por um campo magnético ou ser repelido por um campo magnético. E tem substâncias que não vai sofrer nenhuma influência pelo campo magnético. Agora, o interessante é o seguinte. Se a substância tiver afinidade com o campo magnético, ela vai ser atraída. Ou seja, pelo polo. Se ela estiver no polo correto, ela é atraída. Se ela tiver com o mesmo polo, ela é repelida. Para ficar mais claro aqui, eu vou fazer um desenho para vocês. Vamos dizer que aqui é o polo norte, aqui é o polo sul, né? Vamos dizer que eu tenho um outro ímã aqui, outra substância. Quando ela está perto do ímã, ela vai ser polarizada. Vamos dizer que aqui virou o polo norte e o polo sul, né? Para o ímã atrair o outro,
tem que estar nesse esquema assim, ó. Sul, norte ou norte, sul. Agora, se tiver no esquema aqui, ó, sul, norte, e tiver em contato sul, sul ou norte, norte, ela vai ser repelida. Bom, deixa uma atividade aqui para você responder. No final da aula, quando eu for disponibilizar os slides, eu deixo a resposta para vocês. Bom, vamos parar um pouquinho de falar de propriedades físicas e vamos para propriedades químicas. Propriedades químicas são aquelas que vai ocorrer o quê? A alteração da matéria. Lembra que eu falei, né? Que nas químicas ia ocorrer o quê? Reações químicas, ou seja, ia alterar a constituição da matéria. As propriedades físicas não alteram a constituição da matéria, só as químicas. Bom, a primeira reação, a primeira propriedade química que a gente vai ver, vai ser a fermentação. Na fermentação, vou ter um material orgânico, que aqui vai estar em contato com alguma enzima, alguma substância. Vou botar aqui substância A. E aqui vai formar gás, CO2, né? Mais algum composto, pode ser um álcool, alguma coisa assim do estilo, mais energia aqui. Quando eu falo em energia, tem diversas fontes de energia. Pode ser energia luminosa, energia sonora, mas nesse caso específico eu estou falando de energia térmica. Se eu pegar um recipiente e botar as condições específicas para a fermentação, e depois de um tempo, se eu colocar minha mão na parede do recipiente, eu vou sentir esse recipiente aquecido. Por que ele vai estar aquecido? Porque a reação que está ocorrendo lá, a reação de fermentação, está liberando energia, ou seja, está esquentando o meio. Bom, algumas reações de fermentação que a gente conhece é a transformação do suco de uva em vinho ou vinagre e a transformação do caldo de cana em cachaça, né? São as mais comuns para a nossa região aqui. Bom, a próxima propriedade química, quer dizer, né, que a gente vai estudar, vai ser efervescência. Efervescência nada mais é do que, se eu pegar um sólido e jogar dentro de um líquido, é a capacidade desse sólido, quando ele está dentro do líquido, em formar gás. Isso que eu chamo de efervescência. Substâncias, como a gente está estudando aqui, diferentes, vão ter efervescência diferente e outros nem vão efervescer. Bom, combustibilidade. Isso aqui é bastante importante a gente ter uma noção do que acontece aqui. Combustibilidade nada mais é do que queimar alguma coisa, certo? A gente pega, quando a gente vai queimar, a gente tem o quê? Um combustível, né? E toda reação de queima tem um elemento específico. É obrigatório ter aqui o oxigênio, certo? Esse oxigênio sempre vai estar presente nas reações de combustão. E aqui ele vai liberar algumas substâncias, como gás, CO2, mais água. Vai depender do combustível que eu estou utilizando, né? E além de liberar gás e água, vai liberar também aqui o quê? Energia, né? A gente sabe que se ficar perto de uma fogueira, a gente se sente aquecido. Porque ele está liberando energia de forma térmica. Tranquilo? Agora, se você tiver curiosidade, saber se toda combustão tem oxigênio ou não, você pode fazer um experimento em casa. Você pode pegar uma vela, pode acender essa vela aqui. Aqui você pega um pires, um prato, sei lá, se tiver disponível, bota um pouco de água aqui. Depois você pega um copo e tampa o sistema aqui, ó. Deixa a vela dentro do copo. Essa vela aqui vai ficar acesa até ser consumido todo o oxigênio que ficou preso aqui, ou então até consumir todo o combustível. Como a vela é maior do que a quantidade de oxigênio que tem aqui, um exemplo, quem vai ser consumido primeiro vai ser o oxigênio. Quando acabar o oxigênio, ou quando não tiver a mistura ideal, a vela aqui vai se apagar. Bom, vamos falar agora de uma outra propriedade,
que é explosividade. Também é uma reação de combustão, mas o diferencial aqui que é uma reação de combustão muito rápida, né? Muito intensa. E quando pega fogo aquele combustível, ele expande rapidamente. Acaba gerando o quê? Uma onda mecânica. Ou seja, é uma combustão instantânea que forma uma onda mecânica. Ou seja, vai gerar uma pressão de ar junto com a combustão. Bom, a próxima propriedade química é corrosividade. É a propriedade que alguns materiais têm em ser desgastado por reação do meio, né? Alguma reação do meio. Por exemplo, aqui, esse trem aqui enferrujado. Ele foi desgastado porque o ferro que contém nesse aço aqui, ó, teve contato com água e luz solar, né? Aí, com o decorrer do tempo, vai ocorrendo reações químicas e vai formando o ferrugem. Bom, oxidante tem a ver com essas reações assim de formação do ferrugem. Eu vou adiantar para vocês, é uma reação eletroquímica. Ou seja, vai envolver aqui elétrons, certo? Uma substância vai capturar um elétron de outra substância. E a substância que captura o elétron, a gente chama essa substância aqui de oxidante. Bom, deixo mais uma atividade aqui para vocês responder. Lembrando que a resposta eu vou disponibilizar quando eu disponibilizar o slide. E eu vou ficando por aqui, né? Eu acho que a aula ficou um pouco extensa. Até mais, bons estudos.